Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa edificar a tua alma através da mensagem. A mensagem de hoje, ela vai falar sobre qual é a chave para abrir a porta do céu. No passado, os apóstolos realizaram muitas obras pela fé no Senhor Jesus Cristo e vimos que os doentes eram curados, os mortos eram ressuscitados, o Evangelho chegou a todo mundo e as montanhas de dificuldades eram superadas. E o Deus dos apóstolos é o mesmo Deus dos dias de hoje. Mas muitas vezes os crentes de hoje se questionam, e por que nós também não nos teríamos questionado? Por que é que aquilo que acontecia no passado não acontece hoje? À luz da Bíblia, isto é porque há algo que se conhecia lá e hoje não se conhece. Mas, creio em Deus, havemos de descobrir. Mas antes disso, nós vamos fazer aquilo que o Senhor ordenou, conforme está escrito na Bíblia, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Então, antes de empezar el mensaje, vamos a hacer lo que Dios nos ha ordenado con respecto a los diezmos y las ofrendas, según lo que está escrito en Malaquías capítulo 3, desde el 10 hacia el 12. Trazei todos os dízimos, diz o verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A casa do tesouro é lugar onde se prega a verdade, onde nós somos realmente alimentados espiritualmente. E é a partir dali que a mensagem deve ir para todo mundo. O mundo precisa receber a palavra de Deus, mas precisa recebê-la como ela é. Les digo que la casa del tesoro es la casa de donde sale el verdadero alimento espiritual. Es decir, la palabra del Señor no mezclada con filosofías de hombres. Y este mensaje puro tiene que llegar a todos los países de la tierra. Y para esto son necesarios fondos. Y es por esto que el Señor ha establecido el programa de los diezmos y las ofrendas. Diezmos son o constituyen 10% de aquello que el Dios nos concede como renta. Mientras que las ofrendas son aquello que el Señor nos mueve a traer a su casa. Y el plan del Señor es que por medio de estas contribuciones, el mensaje puro llegue a todos los lugares, por medio de los misioneros, los mensajeros de Dios, que son asalariados. Yo les digo que yo mismo no soy asalariado del ministerio, tengo mi actividad secular y doy el diezmo y la ofrenda como todos. Pero hay aquellos que están a tiempo completo trabajando en la obra del Señor y estos tienen sus proventos de lo que entra en el caja de la iglesia. Os irmãos sabem, eu não trabalho a tempo integral no Evangelho, não vivo do Evangelho, não sou assalariado do ministério, mas
tenho a minha atividade e também dizimo e oferto, como todos vocês. Sou pastor voluntário. E através dos recursos que chegam ao Caixa, o Ministério tem as pessoas que trabalham em tempo integral e levam a mensagem a todos os países da Terra. Já estamos em andamento com esta obra. O Ministério está em cerca de 30 países e avançando. Recentemente recebemos um chamado de um novo país, o qual iremos anunciar nas próximas semanas. E peço desde já orações. Deus tem abençoado a palavra e queremos que continue abençoando. Nós teremos o momento dos dízimos e das ofertas. Estaremos cantando, louvando a Deus com o hino número 104 e aqueles que se prepararam poderão realizar a sua entrega na caixa. Eu vou pedir à igreja que se coloque em pé, vou chamar as irmãs do louvor. Vamos louvar a Deus e aqueles que o Senhor já tocou podem realizar a sua entrega. Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido. Então a sua doce voz eu escutei. Com tanto me chamou, amor que jamais oferecer. Quando ele me disse sim, vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto me traiu, com tanto amor eu não resisti, chorando minha vida me entreguei, eu melhor momento foi quando o encontrei. Nós vamos orar pelos dízimos e ofertas e também vamos orar pelos pedidos de oração que foram encaminhados ao longo da semana. Há muitas pessoas que não estão presencialmente conosco, mas o coração delas nos acompanha. E elas têm aqui mencionadas nomes daqueles que estão doentes, daqueles que estão precisando. E nós vamos, nesse momento, também pedir a Deus que, em nome de Jesus,
possa operar em favor destas almas, além de operar em favor do ministério também. Vamos nos colocar de joelhos, aqueles que podem, falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos na tua santa casa de oração. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E hoje, em boas condições, apresentamos um pouco do muito que o Senhor nos deu em dízimos e ofertas. Abençoe o teu povo, prospera a vida de cada um, dê a cada um o suficiente, que não haja falta. Também pedimos em favor de todas as pessoas representadas nesses cadernos. Aqui existem famílias, existem doentes, existem pessoas que estão atravessando problemas, quem sabe gravíssimos. O Senhor os conhece. Nós pedimos que possa ser expedida a ordem do céu, para que os teus santos anjos venham atender a cada um segundo a sua necessidade. E que estas pessoas tenham a evidência de que esta casa de oração é o lugar que o Senhor escolheu para habitar e aqui colocar o teu nome. E é por esta razão que, ao elas pedirem, o Senhor as tem atendido. Que elas possam ser atraídas pelo Senhor e também aqui estejam. Continue conosco, ó Pai. Nós estamos para iniciar o compartilhar do pão da palavra. Peço que o Senhor seja com a congregação. Derrama o teu Espírito sobre aqueles que aqui se encontram e os que estão distantes. Também, Senhor, derrame o teu Espírito sobre mim. Peço desde já o perdão dos meus pecados e que o Senhor fale ao povo por meu intermédio. Que não seja eu, mas sim o Senhor Jesus Cristo. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje, irmãos, nós faremos a mensagem de uma forma um pouco diferente, para que todos tenham proveito, claro que contando com um apoio aqui. E nós temos aqui os nossos queridos irmãos da Venezuela, falam espanhol e precisam de uma tradução para poderem entender bem. Eu estive questionando ali se tínhamos mais um microfone, graças a Deus temos, eu vi. Então eu queria ver se o irmão Cleito se disporia a vir aqui, né? Então nós vamos fazer a tradução simultânea, o que torna a pregação um pouco mais dinâmica. E ao mesmo tempo já peço paciência aos irmãos, porque dessa forma conseguimos atender mais pessoas, né? Então, veja se consegue transmitir os dois microfones ao mesmo tempo, filho. Consegue? Amém, né? Sim? Aí o irmão Cleiton vem com a Bíblia, né? Vamos estar aqui. Eu falo uma ou duas frases, aí depois eu continuo. Vamos nesse ritmo assim. A leitura, vai fazer a leitura em espanhol também? Esse tem ela em espanhol aqui. Eu tenho lá embaixo. Consegue pegar? Sim. Não está dentro da mochila? Então vamos aguardar um pouco, ele já vai buscar ali. Não veio. Não veio? Não, então vem aqui, só traduz mesmo. Amém. Irmãos, mais uma vez saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero saludar a todos com a paz do Senhor Jesucristo. Estou feliz de estar com todos os irmãos aqui. Estou feliz, estou alegre de estar com todos os irmãos aqui. E hoje o nosso primeiro texto está no livro de 2 Reis, capítulo 19. Nuestro primer texto está en el libro de Segunda Reyes, capítulo 19, versículo 1. versículo 1. E a Bíblia diz:
E aconteceu que... perdão, eu falei 19, capítulo 20. Capítulo 20. 20, verso 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. ¿Posso ler no Sim, celular? sim, à vontade. Voy a leer aquí en el teléfono. Sí, tengo aquí. Gracias. Me recordé ahora que tenemos la tecnología a nuestro lado, ¿verdad? Uhum. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías y dijo, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Verso 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. Versículo 2. Entonces volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que me hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ezequias estava precisando de um milagre. Ezequías estaba necesitando de un milagro. A sua doença o levaria à morte. Su enfermedad le llevaría a la muerte. E a única saída que ele tinha era buscar a Deus. Y su única salida para su enfermedad era buscar a Dios. Então ele orou. Entonces oró. Mas quando ele orou, Cuando oró, ele apresentou a Deus as suas obras de obediência. él presentó a Dios sus obras de obediencia. E o exemplo de Ezequias mostra como nós também somos. Y el ejemplo de Ezequías demuestra cómo nosotros en realidad somos. Achamos que Deus vai nos ouvir porque temos feito coisas boas. Pensamos que Dios nos oirá porque hacemos cosas buenas. E então apresentamos o que fizemos de bom para Ele. Entonces presentamos nuestras buenas obras a Él. Mas a Bíblia ensina que não é assim que Deus nos ensina a fazer. Pero la Biblia dice que no es así que Dios nos enseña a hacer. Deus não nos vê como bons porque fazemos. Dios no nos ve como buenos porque hacemos algo. Vamos abrir em Lucas, capítulo 13, Abramos en Lucas capítulo 13, versículo 1. versículo 1. Diz: E naquele tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Verso 2. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
aqueles galileus foram assassinados na igreja. Aquellos galileos fueron asesinados en la iglesia. E isso era considerada uma grande desgraça. Esto era considerado una desgracia muy grande. E eles começaram a pensar que Deus havia castigado aqueles homens ali. Y empezaron a pensar que Dios los había castigado a estos hombres, Como se eles fossem muito pecadores. como si fueran demasiadamente pecadores, Mais pecadores do que os outros. más pecadores que los demás. Mas Jesus disse que não era assim. Pero Jesús dijo, no es así. Vocês acham que eles são mais pecadores do que vocês? ¿Piensan ustedes que ellos son más pecadores que ustedes? Eles são tão pecadores quanto vocês. Ellos son tan pecadores cuanto ustedes lo Se son. vocês não se arrependerem, Si ustedes no se arrepintieren, vão morrer. morirán. E Jesus ainda deu outro exemplo, acrescentou. Jesús aún dio otro ejemplo y acrecentó. Verso 4. Versículo 4. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Os digo, no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Então, Deus, ele não vê uns como mais pecadores, outros como menos pecadores. Entonces Dios no ve unos más pecadores que a otros, No sentido de que esses eu recebo, aqueles não. en el sentido de que recibe a algunos y a otros no. Esses aqui eu vou abençoar, aqueles ali eu vou amaldiçoar. A estos voy a bendecir y a aquellos maldecir. A Bíblia ensina que todos nós, como pecadores, merecemos apenas uma só coisa: La Biblia nos enseña que todos nosotros como pecadores debemos recibir una sola cosa. Em Romanos capítulo 6, verso 23. En el libro de Romanos capítulo 6, 6. versículo 23. Romanos 6, 23. Diz, porque o salário do pecado é a morte. Pues porque la paga del pecado es la muerte. E o que é pecado? ¿Qué es pecado? A congregação sabe dizer o que é pecado? La congregación puede decir qué es lo que es Transgressão da lei. transgresión de la ley, Transgressão dos 10 mandamentos. infracción de los 10 mandamientos, Desobediência aos 10 mandamentos. desobediencia a los 10 mandamientos. Existe alguém aqui que nunca desobedeceu? ¿Existe alguien aquí que nunca ha desobedecido? Não, né? No. Então, o salário mencionado aqui é o nosso salário, correto? O sea, la paga mencionada en la Biblia es nuestra paga, ¿correcto? Qual é o nosso salário? ¿Cuál es nuestro sueldo? A morte. La O muerte. salário do pecado é a morte. La paga del pecado es la muerte. Então, quando eu compareço pela fé na presença de Deus, Entonces, cuando yo me voy a la presencia de Dios por la fe, uma coisa eu posso ter certeza, de algo puedo estar seguro, que o que eu mereço é a morte. que lo que yo merezco es la muerte. Eu não mereço nada mais do que isso. No merezco nada además de esto. Então não faz sentido eu apresentar as coisas boas que eu fiz para Deus. Entonces no tiene sentido presentar a Dios mis buenas obras. Como é que Deus pode me aceitar? ¿Cómo pues Dios puede aceptarme? A Bíblia ensina em Romanos capítulo 3. La Biblia enseña en Romanos capítulo 3,
Versículo 22. Versículo 22. Diz: isto é, a justiça de Deus pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A Bíblia aqui nos ensina como somos aceitos por Deus. La Biblia aquí nos enseña cómo podemos ser aceptos por Dios. Somos aceitos por causa de Cristo Jesus. Somos aceptos por causa de Cristo Jesús. E o que Cristo fez por nós? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Vamos ler o verso 25. Leamos el versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Então Jesus derramou o seu sangue por nós. Entonces Jesús ha derramado su sangre por nosotros. E quando fez isso, pagou pelos nossos pecados. Y cuando hizo esto, pagó por nuestros pecados. E isso tem muito a ver com a minha oração para Deus. Y esto tiene mucho que ver con mi oración hacia Dios. Agora eu vou falar com Deus, eu sei que o que eu mereço é a morte, Ahora, al hablar con Dios, sé que lo que merezco es la muerte. mas Deus, de graça, me concedeu um perdão pelo sacrifício de Jesus. Pero Dios, de gracia o por gracia, me dio el perdón por medio de Cristo Jesús. Então Deus me aceita porque Cristo morreu por mim. Entonces estoy acepto por Dios porque Cristo ha muerto en mi lugar. Então, quando eu vou orar a Deus, qual é o argumento que eu posso apresentar? Entonces, al orar a Dios, ¿cuál es el argumento que debo presentar? O que eu posso dizer para Deus para que daí Ele me aceite? ¿Qué puedo decirle a Dios para que sea acepto por Él? O que eu posso dizer a Ele para que Ele conceda o meu pedido, atenda a minha oração? ¿Qué puedo decirle para que Él atienda, o sea que mire a mi oración y me pueda conceder? Segundo o que aprendemos aqui, é porque Jesus morreu por mim. Según lo que aprendimos aquí, es porque Jesús murió por mí. Então, Ezequias poderia ter orado a Deus Entonces Ezequías podría haber orado a Dios e dito assim: y hablado así: Senhor, estou doente, sou um pecador, mas em nome do Messias Jesus, que o Senhor me cure. Señor, estoy enfermo y en nombre del Mesías, Jesús, que el Señor pueda curarme. Essa teria sido a oração de acordo com o ensino da palavra. Esta sería la oración de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Ezequias não soube fazer a melhor oração, Ezequías no supo hacer la mejor oración, mas graças a Deus ele foi misericordioso e ainda assim atendeu. pero gracias a Dios, Dios fue misericordioso y atendió a la oración de Ezequías. Porém, o Espírito Santo não tinha sido derramado como foi na época dos apóstolos. Sin embargo, el Espíritu Santo todavía no había sido derramado como en la época de los apóstoles. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, já no Novo Testamento, Pero cuando el Espíritu Santo fue derramado ya en el Nuevo Testamento, os apóstolos aprenderam que o nome de Jesus era a chave que abria a porta do céu. los apóstoles aprendieron
que el nombre de Jesucristo era la llave para abrir las puertas del cielo. Que eles não tinham que apresentar as suas boas obras a Deus como se fossem merecer alguma coisa. Que no había necesidad de presentar sus obras como... ¿Perdón? Não tinham que apresentar suas obras para merecer algo. No pra tenía Deus, que diante de presentar Deus. sus obras para merecer algo de Dios. Eu convido os irmãos para abrirem em Atos, capítulo 4, Hechos, capítulo 4. e vamos ver uma oração dos apóstolos, no versículo 29. Vamos a ver una oración de los apóstoles en el versículo 29. Ele diz: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Dice así: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esses apóstolos estavam com um problema na sua vida. Estos apóstoles tenían problemas en sus vidas. E eles estavam sendo perseguidos. Estaban siendo perseguidos E eles precisavam que Deus resolvesse os seus problemas. y necesitaban que Dios pudiera resolver sus problemas. E então eles oraram. Entonces oraron. Mas quando eles oraram, o que foi que eles apresentaram como argumento para que Deus os atendesse? Pero cuando oraron, ¿qué presentaron ellos como argumento para que Dios pudiera responder? O nome do Santo Filho Jesus Cristo. El nombre del Santo Hijo de Dios, Jesucristo. Ninguém disse: Senhor, servimos 3 anos e meio junto com Jesus. Nadie dijo, Señor, servimos 3 años y medio juntamente con Cristo. Não disseram: Senhor, curamos os doentes. No dijeron, Señor, curamos los enfermos. Senhor, fizemos milagres em teu nome. Señor, hicimos milagros en tu nombre. Senhor, somos obedientes. Señor, somos obedientes. Não, nada disso. No, nada de esto. Eles tinham certeza de que em si mesmos não tinham nada que os recomendasse a Deus. Estaban seguros de que en sí mismo no había nada que pudieran presentar en su favor hacia Dios. E aí eles pediram em nome do Senhor Jesus. Entonces pidieron en el nombre del Señor Jesucristo. E qual foi a resposta que receberam? ¿Y cuál fue la respuesta que Verso recibieron? 31. Versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Deus respondeu na mesma hora a oração. Dios respondió al instante la oración. Eles não tiveram que esperar semanas, meses. No tuvieron que esperar semanas o meses. Na hora, Deus atendeu. Al instante, Dios atendió. E por quê? ¿Y por qué? Porque eles não foram confiando em si mesmos. Porque no fueron confiando en sus obras. Eles não confiaram nada em si mesmos, No confiaron en sí mismos, 0% em si mesmos, 0% en sí mismos. e 100% no nome do Senhor Jesus. Y 100% en el nombre de Jesucristo. Então eles entendiam que eles eram nada. Entonces entendían ellos que no eran nada. E Jesus era tudo. Y Jesús era todo. Abramos em Romanos capítulo 7. Vamos a abrir en Romanos capítulo 7. Esta convicção também mais tarde o apóstolo Paulo teve, Esta convicción más tarde tuvo también el apóstol Pablo, de que dele mesmo não havia nada para apresentar a Deus. de que de él mismo no tenía nada para presentar a Dios. Romanos 7, verso 18.
Romanos 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. O apóstolo Paulo não estava junto com aqueles que fizeram a oração que nós lemos no livro de Atos. Não estava. Pablo no estaba juntamente con los otros apóstoles que leímos anteriormente. Naquela época em que eles oraram, o apóstolo Paulo era o perseguidor da igreja. En aquella época, cuando oraron, apóstol Pablo era el perseguidor de la iglesia. Se nós lemos o livro de Atos, vamos ver que somente 5 capítulos mais tarde, a Bíblia apresenta a conversão de Paulo. Si leemos el libro de Hechos, vemos que apenas 5 libros más tarde, la Biblia presenta la conversión de Paulo. Então, Paulo recebeu a mensagem depois dos apóstolos, Entonces Pablo recibió el mensaje después de los apóstoles. mas ele passou a ter a mesma postura em relação a Deus. Sin embargo, pasó a tener la misma postura en relación a Dios. Entendeu que ele não era nada Entendió que él no era nada e Cristo era tudo. y Cristo todo. Ele não merecia nada, Él no merecía nada. mas Cristo merecia tudo. Sin embargo, Cristo merecía todo. Deus ia atender a sua oração pelo nome de Jesus Dios iba a atender su oración en el nombre de Cristo Jesús e não por ele mesmo. y no por él mismo. Mais tarde, ele falou sobre isso no livro de Filipenses. Más tarde habló sobre el tema en el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículos 4 em diante. versículo 4 en adelante. Aqui ele fala como ele era, como ele pensava antes de conhecer Jesus e como ele passou a pensar depois que ele conheceu a Jesus. Aquí él habla sobre cómo él era antes de conocer a Cristo y también cómo él pasó a ser después de conocer al Señor Jesús. Ainda que também podia confiar na carne, se algum cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Paulo realmente se achava um justo. Pablo realmente creía que era justo. Vamos ver se ele vai escrever aqui. Não escreveu, tudo bem. Por quê? Ele achava que cumpria a lei de Deus. Porque él pensaba que cumplía la ley de Dios. E então, como ele tinha conhecimento da lei, Entonces, como él tenía este conocimiento de la ley, ele achava que ele fazia a vontade de Deus. pensaba él que hacía la voluntad de Dios E fazia mais do que os outros. y hacía más que los demás. Então ele olhava para os outros e achava que esses ainda precisam aprender. Y miraba a los demás y decía, estos ahí necesitan aprender. Que pena que eles ainda não sabem. Qué pena, todavía no lo saben, Mas eu já sei. pero yo sí sé. Então, Paulo já tinha o seu próprio critério de justiça. Entonces Pablo ya tenía su propio criterio de justicia. Quem fazia segundo ele tinha aprendido da lei era bom. Aquel que hacía según él había aprendido de la ley, para él era bueno. Aquele que não fazia estava mal. El que no hacía estaba mal. Então, quando a Bíblia fala, vamos ver se saiu aqui. Opa. Vamos tentar de novo. Vamos ver se sai. Bom, não acertei, tá bom. Então, quando ele diz
justiça da lei, ele está se referindo ao seu critério de justiça, o que ele pensa que é justiça. Cuando él dice justicia de la ley, se está refiriendo a su propio criterio de justicia, lo que él piensa que es justicia. E aí, a partir disso, ele começava a julgar os outros. Y a partir de esto, juzgaba a los demás. Diz o provérbio que a maçã não cai longe do pé. Dice el proverbio popular, la manzana no cae lejos del árbol. Isso quer dizer, nós não somos diferentes de Paulo. Nosotros no somos diferentes de Pablo. Essa pele aqui nós conhecemos. Esta piel la conocemos. Normalmente nós temos o nosso critério do que é justiça. Normalmente tenemos nuestro propio criterio de justicia. E segundo esse critério nós julgamos as pessoas. Y según este criterio juzgamos a los demás. Nós separamos quem achamos que é muito mal Separamos a los que pensamos ser muy malos e aqueles que são bons, tão bons quanto nós. y aquellos que son buenos, tan buenos cuanto nosotros. Quem sabe até alguns que achamos melhor. Bueno, quizás algunos pensamos ser mejores. Mas a verdade é que nós temos a nossa justiça própria La verdad es que tenemos nuestra propia justicia e por meio dela julgamos os outros. y por medio de ella juzgamos a los demás. Como consequência disso, En consecuencia de esto, quando vamos orar a Deus, cuando vamos a orar a Dios, nós vamos com esta carga de justiça própria nos apresentar a Ele. vamos con esta carga de justicia propia a presentarnos a Él. Qual é o resultado disso? ¿Y cuál es el resultado? Quando achamos que estamos andando bem, Cuando pensamos que estamos yendo bien, parece que temos muita fé na presença do Senhor. parece que tenemos mucha fe. Quase que damos ordens a Deus. Casi damos órdenes a Dios. Ah, Senhor, em nome de Jesus eu creio, vai dar tudo certo. Señor, en el nombre del Señor Jesús va a salir todo bien. Mas na próxima semana, quando desobedecemos a Deus, Pero en la próxima semana, cuando ya desobedecemos a Dios, aí aquela grande fé desaparece. aquella gran fe desaparece. Já não temos aquela confiança. Ya no tenemos más aquella confianza. Não chegamos a Deus dizendo, ah, Senhor, tenho certeza que o Senhor vai atender. No llegamos a Dios convictos de que el Señor nos atenderá. Aí já falamos, ah, se o Senhor quiser, Ahí ya dice, si el Señor quiere, ah, se o Senhor puder fazer. si el Señor puede hacer, Eu sei que não mereço, mas né, se o Senhor puder. lo sé que no merezco, pero si se puede. Então trazemos a ideia de que enquanto estávamos bem, merecíamos. Agora não estamos merecendo. Entonces tenemos la idea de que en cuanto estaba bien, lo merecía y ahora no lo merezco. Semelhante a quando éramos crianças, estávamos em casa. Semejantes con cuando éramos criaturas y estamos en casa. Quando éramos pequenos, se tirávamos nota boa na escola, achávamos que podíamos ganhar presente. Cuando éramos pequeños y teníamos buenas notas en la escuela, creíamos que podíamos ganar regalos Do pai e da mãe. del padre o madre. Mas quando íamos mal na escola, Pero cuando íbamos mal en la escuela, não nos sentíamos com condição de pedir alguma coisa. no nos sentíamos en condiciones de pedir algo. E nós levamos isso para a nossa relação com Deus. Y llevamos esto para nuestra relación con Dios. E era isso que o apóstolo Paulo fazia também. Y era esto que el apóstol Pablo hacía E también. é isso que todas as pessoas sem o conhecimento de Deus acabam fazendo. Y es esto que todas las personas sin el conocimiento de Dios terminan haciendo. Mas quando nós conhecemos a Jesus, esta situação muda. Pero cuando conocemos a Jesús, esta situación cambia. Porque o Evangelho ensina que nós somos aceitos não pelo que nós fazemos, Porque el Evangelio nos enseña que somos aceptos no por lo que hacemos, mas pelo que Cristo fez por nós. sino que por lo que Cristo hizo por nosotros. Então, nosso argumento diante de Deus é: Cristo morreu por mim. Entonces nuestro argumento delante de Dios es: Cristo ha muerto por mí. E, por outro lado, nós também não vamos ter um critério nosso para julgar as pessoas. Y por otro lado, nosotros también no tendremos un criterio propio para juzgar a los demás. Nós vamos parar de julgar as pessoas. Vamos a parar de juzgar, Porque o mesmo Cristo que morreu por mim, morreu por elas. porque el mismo Cristo que ha muerto por mí también ha muerto por los O demás. mesmo Cristo que perdoou os meus pecados, perdoou os pecados dela.
el mismo Cristo que perdonó mis pecados también perdona a los demás. Ah, mas eu acho que o pecado dela é muito mais grave. Pero yo pienso que el pecado del otro es mucho más grave. Mas a Bíblia diz que a pena de qualquer pecado é a morte. Pero la Biblia dice que la pena, la paga de cualquier pecado es la muerte. Então será que eu mereço mais do que o bandido? Entonces, ¿será que merezco más que el bandido? Será que eu mereço mais que o assassino? ¿Será que merezco más que el homicida? Mereço mais do que o drogado que está ali na rua? ¿Merezco más que el drogadicto? Não. No. Na presença de Deus, não. En la presencia de Dios, no. Muitas vezes, irmãos, nossas orações não são atendidas Muchas veces nuestras oraciones no son atendidas porque nós chegamos até Deus cheio de justiça própria. porque llegamos ante Dios llenos de justicia propia. A Bíblia fala de um fariseu que foi orar La Biblia habla de un fariseo que fue a orar e falou: Obrigado, Senhor, porque não sou igual a esse publicano. y dijo, gracias Señor, porque no soy igual al publicano. E a Bíblia diz que a oração desse fariseu não foi atendida. La Biblia dice que la oración de esto no fue atendida. Às vezes nós não falamos igual o fariseu, Muchas veces no hablamos como el fariseo, mas o nosso pensar é parecido. pero nuestro pensar es O semejante. nosso coração não está assim tão diferente daquele fariseu. Nuestro corazón no está así tan diferente de aquel fariseo. Nós temos um conceito de que nós somos mais justos do que os outros. Tenemos un concepto de que somos más justos que los demás. A gente acha que porque as pessoas não conheceram as doutrinas que nós conhecemos, então que pena, elas são muito piores. Pensamos que porque las personas no han conocido la doctrina que conocemos, pensamos que pena, son mucho peores. É verdade que é uma bênção em conhecer a doutrina certa. Es cierto que hay una bendición en conocer la verdad, Porque quando eu conheço o caminho de Deus, porque cuando conozco el camino de Dios, estou conhecendo o caminho da felicidade. estoy conociendo el camino de la felicidad. Mas o fato de eu conhecer o caminho da felicidade e mesmo andar nele, Pero el hecho de conocer el camino de la felicidad y aún así andar en él, não me faz mais merecedor do que os outros na presença de Deus. no me hace más merecedor de que los demás en la presencia de Dios. Então eu não tenho razão nenhuma para me achar melhor do que qualquer pessoa. Entonces no tengo ninguna razón de creerse que soy mejor que los demás. Ou seja, a mensagem do Evangelho faz o ser humano ser humilde. O sea, el mensaje del Evangelio nos hace humilde. E ela converteu também o apóstolo Paulo numa pessoa humilde. Y él hizo también que apóstol Pablo se convirtiera en una persona humilde. Em Filipenses 3, no verso 7, ele diz: Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. En Filipenses 3, versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Seguimos. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, Y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, mas a que vem pela fé em Cristo, sino la que es por la fe de Cristo. a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. La justicia que es de Dios por la fe. Então, como é que Deus me vê? ¿Cómo Dios me ve? Se eu creio em Jesus Si creo en Jesús e eu apresento a Ele, y presento a Él, Deus vê a perfeição de Jesus. Dios ve la perfección de Jesucristo. Ele não vê o quanto bom ou ruim eu pareço ser. Él no mira lo cuán bueno o malo soy yo. E essa é a maravilha do Evangelho. Y esta es la maravilla del Evangelio. Porque então não depende das obras. Porque entonces no depende de mis buenas obras. Ah, mas onde ficam as obras então? ¿Y dónde se quedan las obras entonces? As obras são o que Deus faz na minha vida quando eu me entrego a Jesus. Las obras son lo que Dios hace en mi vida cuando me entrego a Cristo Jesús. Quem se entrega a Cristo, por óbvio, será obediente. El que se entrega a Cristo obviamente será obediente. Porque o Espírito Santo de Deus vai mudar o seu coração. Porque el Espíritu de Dios lo cambiará el corazón. Então a sua vontade e o seu esforço serão aplicados no sentido de obedecer a Deus. Entonces sus ganas y sus esfuerzos serán aplicados en el sentido de hacer la voluntad de Dios. Mas nem a sua vontade, nem o seu esforço fazem ele ser merecedor na presença de Deus.
Tampoco sus ganas o sus esfuerzos hacen que él sea merecedor de algo ante la presencia de Dios. Se você falou de Cristo para 100 pessoas essa semana, Si usted ha hablado de Jesús a 100 personas esta semana, não é isso que faz você mais recomendável a Deus. no es esto que te hace más recomendable al Señor Dios. O que te faz recomendável é o Senhor Jesus. Lo que te hace recomendable es el Señor Jesucristo. Quando nós chegamos até a presença de Deus, Cuando llegamos a la presencia de Dios, se quisermos ganhar a Cristo, si quisiéramos ganar a Cristo, temos que, como Paulo, perder todas as coisas. tenemos que, como Pablo, perder todas las cosas. Qual é o sentido dessa expressão? ¿Cuál es el sentido de esta expresión? Paulo disse que isso é considerar elas como esterco. Pablo dice que esto es considerarlas como basura. Eu fui uma pessoa que tive muita instrução religiosa. Yo fui una persona que tuve mucha instrucción religiosa. Fiz escola bíblica, Hice escuela bíblica, li a Bíblia, leí la Biblia, conheço os mandamentos, conozco los mandamientos, mas isso não substitui a Cristo. pero esto no sustituye a Cristo. Eu preciso de Cristo tanto quanto qualquer pecador. Necesito de Cristo tanto cuanto cualquier pecador. Para efeito de ser aceitável a Deus, isso aqui não vale. Para que yo sea acepto por Dios, esto no sirve. O que serve é eu crer como o pior dos pecadores. Lo que sirve es creer como el peor de los pecadores. Agora, olhe para você. Como é que você se vê na presença de Deus? Ahora, mire a sí mismo. ¿Cómo usted se ve a sí mismo en la presencia de Dios? Eu gostaria de ler como Paulo se via na presença de Deus. Me gustaría leer cómo Pablo se veía en la presencia de Dios. 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Como é que Paulo se via? ¿Cómo Pablo se veía? O pior dos pecadores. El peor de los pecadores. Mas essa expressão de Paulo não era como discurso político. Esta expresión de Pablo no era como discurso político. Aquilo que é falado só para dar a impressão de que eu sou humilde. Aquello que es dicho solo para dar la impresión de que soy humilde. Essas palavras foram proferidas por inspiração do Espírito Santo de Deus. Estas palabras fueron proferidas por inspiración del Espíritu de Dios. Elas são verdade. Son verdades. Paulo estava sendo sincero. Pablo estaba siendo sincero. Ele realmente se achava o pior dos pecadores. Él realmente creía que era el peor de los pecadores. E quem era Paulo? ¿Y quién era A Pablo essa altura, né? a esta altura? Paulo tinha escrito muitas cartas que estão na Bíblia hoje. Pablo había escrito muchas cartas que están en la Biblia hoy. Percorreu o mundo pregando o evangelho. Recorrió el mundo predicando el Evangelio. Abriu mão de tudo que ele tinha. Dejó todo lo que tenía. Se esforçou pela salvação das almas. Se esforzó por la salvación de los demás. Ainda assim, se via como o pior dos pecadores. Aún así, se miraba a sí mismo como el peor de los pecadores. Arriscou sua vida várias vezes pelo nome de Jesus. Arriesgó su propia vida varias veces por amor a Cristo. Foi preso várias vezes pelo nome de Jesus. Fue preso varias veces por amor a Cristo. Foi açoitado 3 vezes. Fue castigado 3 veces. Quase naufragou. Casi hundió en el mar. E ainda assim se via como o pior dos pecadores. Y aún así se veía como el peor de los pecadores. Como pode ser isso? ¿Cómo puede ser esto? É porque a mente de Paulo não estava focada no que ele fazia, Es porque la mente de Pablo no estaba fijada en lo que él mismo hacía, mas sim no que Cristo fez por ele. sino que en lo que Cristo hizo por él. E a mente não saía dali. Y su mente no salía de allí. Você quer produzir boas obras? ¿Quieres producir buenas obras? Então, como Paulo, fixe sua mente em Jesus. Entonces, como Pablo, fija su mente en Jesucristo. Que a sua fé esteja toda depositada no sacrifício de Jesus. Que tu fe esté todo fijada en el sacrificio de Jesucristo. E quando você orar a Deus,
Y cuando orares a Dios, peça que Ele atenda somente por causa de Jesus. pida que Él te responda solamente por causa de Jesucristo, Não por causa de você. no por causa de usted mismo. E então você vai ver como Deus responde. Y así verás cómo Dios responde. E responde na hora. Y responde al momento. Nosso Deus é real Nuestro Dios es real e é fiel. y es fiel. Para fechar, no versículo 16, ele disse: Por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua paciência, a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Para finalizar, en el versículo 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para la vida eterna. Então, Deus me aceita porque Ele me ama. Dios me acepta porque me ama. Jesus me recebe porque Ele tem paciência comigo. Jesús me recibe porque tiene paciencia conmigo. Então, toda a glória seja dada a Ele, Entonces toda gloria sea dada a él, por tudo que Ele faz na minha vida. por todo lo que él hace en mi vida. E é o que o apóstolo Paulo fez no verso 17. Y es esto que hizo apóstol Pablo en el versículo Ele 17. disse: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Se hoje conheço a verdade, glória a Deus. Si hoy conozco la verdad, gloria a Dios. Se hoje a minha oração é atendida, glória a Deus. Si hoy mi oración es atendida, gloria a Dios. Se ontem venci o pecado, glória a Deus. Si ayer he vencido al pecado, gloria a Dios. Nada vem de mim, Nada viene de mí. tudo vem de Deus, Todo viene de Dios. por meio de Cristo Jesus. Por medio de Cristo Jesús. E essa é a vida da fé. Y esta es la vida de la fe. O apelo do Senhor hoje é: quem gostaria de ter esta vida da fé? La petición de Dios hoy es: ¿quién gustaría tener esta vida de la fe? Bueno, yo sí. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Obrigado. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos porque temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nossa única esperança, Sí. mas é uma esperança real, viva. E nele nós podemos sempre confiar. Por meio do nome dele, sempre as portas do céu estarão abertas para nós. E também, Senhor, o teu coração estará aberto para nós, disposto a atender todos os nossos pedidos. Pedimos ao Pai que o Senhor nos encoraje a chegarmos até Ti com plena confiança, confiando nos méritos de Jesus. E peçamos tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que precisamos, que passemos a confiar em Ti como um Pai. Perdoe nossos pecados, nossa incredulidade até aqui, nossa justiça própria que carregamos durante muitos anos Amén. como uma mochila nas nossas costas. Mas que, Senhor, hoje deponhamos esse fardo e que somente o Senhor Jesus seja a nossa alegria, fonte de salvação e de esperança. Continue conosco, abençoa o teu povo e que esta mensagem seja levada a todos os cantos da terra para a salvação de todos os povos, em nome de Jesus. Amén, sí. Amém. Para finalizarmos, nós vamos louvar o nome do nosso Senhor. Vamos agradecer. Em pé, vamos cantar. O hino número 42. Cristo é tudo para mim. Amém?
Cristo é tudo para mim, é vida, paz e luz. Seu braço forte me sustém, só Ele me conduz. Quando está triste o coração, Ele me dá consolação, consolação ao coração. Oh, Jesus, Cristo é tudo para mim, amigo sem igual. A Ele vou em aflição, Ele livra-me do mal. Tudo me dá o meu Senhor, provando assim o seu amor, o grande amor do meu Senhor, de Jesus. Cristo é tudo para mim, eu sempre o amarei, não poderei abandonar o meu Senhor e Rei. Servo leal aqui serei, por toda a vida servirei, eu servirei ao meu bom Jesus. Cristo é tudo para mim, vou sempre confiar no grande amor do Salvador, até o fim chegar. Então no céu eu cantarei, santo louvor entoarei, santo louvor ao meu Senhor Jesus. Amém. Estamos já finalizando este culto em honra ao louvor e louvor ao nosso Deus. Para isso vamos invocar a bênção do Senhor sobre a congregação. Aqueles que quiserem recebê-la, peço que fechem os olhos. Vamos falar. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e de vós tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Estamos despedidos em nome do Senhor Jesus. Você que nos assiste está convidado para continuar nos acompanhando nas transmissões ao vivo. Elas ocorrem quartas-feiras a partir de 8h10 da noite e sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã é a Escola Bíblica das Crianças e 11 horas da manhã a mensagem do culto. Também te convidamos para comparecer à igreja sede, localizada na rua Frei Lívio Paniza, número 530, Cidade Industrial, Curitiba, Paraná. Nosso culto inicia-se aos sábados às 9h30 da manhã e quartas-feiras
19h30. Que Deus te abençoe e que possamos, se Ele assim o quiser, nos ver nas próximas oportunidades. Até lá.